Olá família, abrindo a mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações e receba em tempo real mais um de nossos vídeos todos os dias. E dê um like para que o algoritmo divulgue esse trabalho, que é importante porque o que eu conto aqui são experiências, foram milagres que ocorreram, é aquilo que eu descobri pesquisando, sem puxar bandeira para a direita nem para a esquerda, sem defender isso, defender aquilo, mas apenas aquilo que é verdade, que pode ser rastreado, pode ser pesquisado. No final eu deixo aí o meu zap, a gente pode trocar uma ideia, deixo o meu Pix, aqueles que se associam com a gente para fazer esse trabalho. A respeito do Pix, pesquise nos meus outros vídeos, procure saber por que eu deixei aí. Eu não caí aqui de paraquedas, não estou brincando, não nasci ontem, não sou um adolescente, sou um pai de família, trabalhador, tenho filhos e 30 anos eu vivi ajudando pessoas. O que me sobrou foi um pouquinho de dívida. Meus colegas, entretanto, ficaram milionários. Não estou censurando ninguém, mas a fé ela não enrica ninguém. Quem crê de verdade ama a Deus e ama o próximo e ajuda a seu irmão. Ok, muito bem. Quem quiser comentar, se você não me conhecer e tiver vontade de falar alguma coisa a meu respeito, eu sugeriria você fazer perguntas, que muita gente tem me ofendido. São pessoas que elas vivem apenas por julgar os outros pela aparência, né? Não conhece nada e chega dizendo que a gente deve fazer isso, deve fazer aquilo, que a gente é isso, a gente é aquilo, e depois, à noite, toma um banho, vai para o culto, e dá glória a Deus e diz que é servo de Deus, depois de contar mentiras, fazer acusações sem fundamentos, né? Ok, muito bem. Eu sou de uma família de 6 irmãos. Meu irmão mais velho é o Toinho, encostado mais velho é o Nequinho, que é Manuel Lima, o nome dele, a gente chama ele de Neco, Nequinho. E tem a minha irmã mais velha, a Neide. E aí tem eu, naturalmente. Tem o meu irmão mais jovem, que é o Francisco Chagas, chamamos de Chaguinha. E a minha irmã mais nova, a Gracinha. Estávamos morando na Maísa, Rio Grande do Norte, faz parte de Mossoró. É uma empresa que fica em Mossoró. E lá, estávamos morando na vila da Maísa. A vila é uma cidadezinha para os moradores mais veteranos da empresa, que por tempo de trabalho, por produção, ganharam aquela casa da vila para morar ali. E meu pai ganhou uma das casas. Na vila tinha o barracão, que era o mercado que os peões, os trabalhadores da empresa, faziam o vale ali. Tinha a feira no dia do pagamento, que era aos sábados. E na época eu tinha 12 anos de idade. E o meu irmão é 4 anos mais velho do que eu, o Nequinho. Encostado ao mais velho, o Tonho. E nós tínhamos um fascínio muito grande por artes marciais. No começo era karatê. Depois passou mais para queremos kung fu, né? E ali na Vila da Maísa, atrás no nosso quintal, no muro do nosso quintal, na parte de trás, o Beto, um mestre de karatê, montou uma escola de karatê. E ele começou as primeiras aulas lá no quintal dele. E a gente podia, ele iluminou, porque tudo era areia. Areia, muito bom de treinar. E ele iluminou no quintal, a gente subia, sentava no quintal para ver as aulas. Era muito legal. E depois ele passou para o centro social, um localzinho da vila que faziam festas. E ali treinava. Aí meu irmão mais velho entrou, o Toninho, o meu irmão Nequinho, entrou também na academia e depois eu entrei também. E a gente treinava direto. Íamos trabalhar nos cajueiros, nas quadras, chamava de quadras, né? Roçando cajueiro, ciscando com ciscador, né? Preparando para a colheita de castanha. Quando tinha o caju, colhia castanha, colhia caju.
E havia também produção de melão, de abacaxi, havia muita coisa. Dependendo da quadra que a gente ia dentro dos carroções com os tratores, os carroções que colhia, né, as frutas, os peões iam, um monte de gente entrava nos carroções, ia nos tratores para os locais de trabalho. Dependendo do local, quando a gente voltava, o meu pai, o meu irmão Toinho, o meu irmão Neco e eu, às vezes, às vezes meu pai ia para um lugar de bicicleta, eu ia com ele. Aí na volta eu dizia, pai, vou fazendo o Cooper do teu lado, vou correndo. Quando eu cansar, eu vou contigo. Ele ia de bicicleta, eu ia fazendo o Cooper. Toda tarde, quando chegávamos lá, aí o irmão Nequinho amarrava uma faixa na cabeça, uma camiseta, às vezes uma camiseta amarela, um short assim, um tipo de jogador de futebol. E íamos treinar. Ele tinha um caderninho com as poses todinha de fazer abdominais, de fazer agachamentos, de fazer flexões, tudo desenhadinho, igual o Bruce Lee, né? Ele desenhava tudinho para ficar fazendo exercício. E eu geralmente ia, ficava ali acompanhando um pouco também. Aí ele subia em cima do muro e dava salto mortal para trás e treinava malabarismos e exercícios, golpes. Tudo à tarde fazíamos isso, né? Ok. Aí aconteceu que a gente da Maísa voltamos para cá, para Lagoinha Quixeré. Lagoinha é a serra que faz parte do município de Quixeré, região Jaguaribe. E depois retornamos agora para Mossoró. O meu pai comprou a casa, uma tia minha chamada Rosinha, e fomos para Mossoró. Estávamos lá. Mais tarde, papai comprou um cômodo numa esquina lá no bairro Santo Antônio ao um ex-esposo de duas tias minhas, da tia Rosinha e da tia Nessi. O Marcondes ele havia casado com a tia Nessi, depois deixou a minha tia Nessi e foi viver com a tia Rosinha. E o Marcondes vendeu aquele, se não me falei, memória, foi ele que vendeu aquele cômodo. Meu pai transformou numa casa, aumentou. E a casa que meu pai havia comprado a tia Rosinha vendeu para o irmão Nequinho. O irmão Nequinho casou com a irmã Liduína. E no período dele recém-casado, eu morei num quartinho que ele tinha lá, na casa dele. E eu agora já havia entrado numa academia de Kung Fu lá em Mossoró. Academia dos Tigres, do Gidalton, que era um dos melhores alunos do Maurício, que era dono de umas academias em Natal. E aí eu montei um circo, convidei umas pessoas, era o Eugênio, era Bilu, Bilu era o apelido dele, o Eugênio, o maluco do arame bambo, que engolia fogo, que fazia malabarismos, fazia alguns números de magia, o Edilson, que era o palhaço Castanhola, e o Villani, que era o esposo da Francisca. A Francisca era neta de dono de circo, era filha de dono de circo e nasceu em circo. Essas 4 pessoas foram trabalhar comigo e eu adquiri com um senhor chamado Parada uns aparelhos de magia. Ele disse que não me vendia, mas me emprestava para eu fazer uns números no circo. E eu lembro que botei em algumas praças, numa rua chamada Riachuelo, num bairro chamado Estrada da Raiz. E a última praça que eu botei o circo foi em frente à nossa casa, lá no cômodo, na casa que meu pai comprou ao Marcondes, que foi casado com a minha tia Rosinha e a tia Nessi. E naquele circo, meu irmão Nequinho ainda fez algum número de malabarismo no circo. Meu pai foi porteiro do circo, né? Naqueles dias eu aceitei a fé. Eu fui o primeiro a aceitar a fé na minha casa, ser crente. E aí eu ouvi, parece mamãe dizendo que o irmão Nequinho, meu irmão, queria conversar comigo, queria me aconselhar, que eu era uma pessoa boa, eu era um artista, eu tinha uma lanchonete minha também, eu fazia desenhos e ampliava, vendia os desenhos. Não precisava eu ser evangélico, ser crente, alguma coisa do tipo. E aí eu fui conversar com ele, eu estava morando, residindo no quartinho lá, vizinho à sala dele, na casa dele, eu estava passando um período com ele. E ele me chamou na mesa lá na cozinha, nos sentamos.
E ele começou a me perguntar, porque eu sempre falo isso. Se você quer conversar com alguém, a primeira coisa a fazer é fazer alguma pergunta no sentido do que você quer entender. Chega pessoas aqui no canal e eles dizem assim: Pastor, volte ao primeiro amor. Você é apostatou da fé. Se arrependa. Você já foi pregador. Você pregava o que é mentira? Volte a pregar. Olha, Deus vai te julgar. E fica falando essas coisas assim, como se me conhecesse. Eu sei que os haters, as pessoas que comentam em todo lugar, a multidão de gente, eu sei que isso é normal comentar. Agora, o que eu acho mais tosco é porque são crentes. Veja o estado da igreja como é. São pessoas que dizem que tem o Espírito Santo, né? Mas no fundo é um espírito de confusão, de babelismo. É preciso você muitas vezes explicar e dizer quem você é. E ainda muitos contêm avalanche, porque eu digo que religiosamente sou pastor, né? Mas se não fosse isso, não respeitava, não. É como se fosse um bando de cavalo solto, galopando e dando coice, né? Ok. Aí ele começou a me perguntar por quê. Eu falei, olha, nós temos um vizinho, Naldo, que até namorou nossa irmã Neide, e mora na esquina lá, filho da irmã Francisca e do Gentil. E eu vi o Naldo tão decente, sabe, andando com a roupa mais assim decente, sorridente. Eu vi uma coisa tão boa nele. E o Carlinhos, vizinho nosso lá da frente também, que já foi envolvido com drogas. E eu vi o Carlinho conversando e falando sobre espíritos, dizendo que muitos espíritos se disfarçam de espírito de luz, mas na verdade são mentirosos. E eu achei o Carlinho tão maduro, sabe? E aí eu soube que eles eram crentes. Eu senti vontade de experimentar ser crente também. E aí eu continuei conversando. Aí ele falou: Francisco, eu chamei você aqui para te aconselhar, mas na verdade, de uma certa forma, você me aconselhou, porque eu te achei muito inteligente. E aí eu digo, meu irmão, desse jeito aí, vai em frente, né? Ficou satisfeito com isso. Ok. Aí eu passei a evangelizar todo dia. Eu arranjei, na venda do circo, eu desmanchei o circo, eu parei com o circo, a lanchonete eu deixei, eu passei para o meu pai, não foi o que eu fiz, eu sei que eu parei com tudo, e fui só evangelizar agora. Só evangelizar. Aí eu peguei uma caixa de som amplificada e todo dia eu andava nas ruas com um microfone fazendo o chamado cultos relâmpagos lá. Eu andava com a calça jeans e o canto da caixa pesada eu levava aqui no meu lado direito. E o canto da caixa batia na minha perna, furou um buraco, rasgou a calça, tanto bater com o canto da. Era todo dia. E eu lembro que ele é muito dedicado à família, muito trabalhador ali, a pessoa do bem. Aí uma noite eu estava, não, noite não, a madrugada, 2 horas da manhã, eu estava numa vigília pertinho, junto com dois irmãos. O irmão Carlinho e o irmão Helenilson, meus conhecidos, tinha mais alguém. E aí eu falei, olha, eu senti de ganhar meu irmão para Jesus. Vou até a casa dele agora. Aí fui lá. No dia ele estava cochilando um pouquinho no quartinho que eu dormia. Ele estava lá. Eu cheguei lá, ele estava deitado numa rede. Eu mexi, acordei ele e falei para ele de Jesus. E ele sentou, né, pôs a mão no rosto e falou: Pai, sendo assim, eu quero. Aceitou. Aí no outro dia ele foi para a igreja lá no bairro chamada Estrada da Raiz. A igreja, quando punha na escala, chamava de Chafariz. A igreja lá da Estrada da Raiz. Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, que em São Paulo é Belenzinho, em Belém do Pará é chamada Igreja Mãe. E aí ele aceitou a fé. Aí ele me via evangelizando todo dia. Aí ele começou a se dizimista e tudo e tal. E aí ele disse: Francisco, irmão Francisco, você é um missionário. Você é um pregador missionário. Eu vou fazer o seguinte, do salário que eu tenho, eu vou pegar 10% e eu vou passar para você fazer a obra, porque você é um missionário. E eu agora só evangelizava, não fazia outra coisa. Aí eu falei, não, não se preocupe. Ele falou, não, eu vou fazer isso. Mas aí quando ele conversou com o pastor dirigente, ele falou, não, meu irmão, não. O dízimo,
é uma administração só do pastor da igreja. Aí ele falou, irmão Francisco, o líder da igreja falou que não podia fazer isso, é uma administração só da igreja. Não, tranquilo. Falei para ele, tá tudo bem, tá tudo certo, ok. Então o que que acontece? Foi o irmão Nequinho esse, quando meu pai já era novo convertido, e nós estávamos na congregação do Conjunto Nova Vida, lá no bairro Santo Antônio, no culto matutino, na congregação dirigida por um diácono e fotógrafo chamado Pedro Paiva, que chegou lá de manhã, 5 horas da manhã, o Júnior, e um outro rapaz mais alto do que ele, mais altos do que eu, os dois, e fortes. Eu já estive mais cheinho, pesei até 90 quilos, mas a minha glicemia, eu, lutando contra a diabetes, estou abaixo do peso. Inclusive, estive bem gordinho e agora fiquei abaixo do peso, tentando me recuperar. Tenho trabalhado pouco nas artes, no desenho, porque fiquei dodói. E por isso que eu pus até o meu Pix aí, porque durante esses vídeos que eu estou fazendo aqui, só um dos meus filhos está desenhando, porque o outro estuda direto no colégio, também desenha, mas passa o dia todo estudando no colégio, e aí meu outro filho está desenhando e eu estou guerreando por aqui. Não poderia estar aqui, mas eu estou fazendo isso aqui porque eu senti inspiração do Pai, de pegar a minha história, e eu aconselho você, qualquer um de vocês que está vendo esse vídeo, pegue a tua história, cria um canal no YouTube, joga lá, fale, se você passou por injustiça na vida, o que você venceu, o que você creu, o que aconteceu com você, o que você foi tratado bem, se foi tratado mal, ponha isso no canal, deixa isso de legado. É a tua história, depois escreve a tua história no livro, porque daqui a umas gerações alguém vai saber sobre você e vai se edificar com isso. Esse foi o motivo do canal, foi esse o motivo, e fui avante, né? Ok, então lá no culto matutino, os dois chegaram lá, um deles estava com umas correntes no pescoço, grandes assim, não era corrente, era feito de madeira, né? Os cordões grandes pendurados aqui no pescoço, colares, né? E disse que tinha passado a noite num centro de um tipo magia negra, e ficaram no cemitério o tempo todo, e foram lá para beber uma cerveja lá dentro, e eu já contei essa história aqui. Que começou uma batalha muito grande do irmão Nequim e eu impondo as mãos sobre eles e orando. E o meu pai ficou sentadinho dizendo, o sangue de Jesus tem poder. O meu pai, Manuel, conhecido como Bebel aqui em Lagoinha, ele ficou lá, o sangue de Jesus tem poder. E foi um reboliço muito grande, aqueles homens. Ficaram totalmente possuídos por espíritos, e eu até menciono no outro vídeo que um deles estava deitado, eu segurando ele com as mãos assim, ele saltou rolando no ar e bateu num banco lá na frente, uma pancada grande, um barulho enorme. E levantou-se e veio dando uma voadora em cima de mim, e eu abri a porta e ele saltou lá para fora, eu saí lá para fora, ele começou a dar socos e chutes, e eu comecei a me esquivar, mas eu estava tão cheio do favor do Pai que para mim ele era muito lento, e ele dava chutes e socos e não acertou nada. E eu até dizia, você não acerta, né? Eu não estou só, você não pode fazer nada contra mim. E no final das contas, foi isso aí. Irmão Pedro Paiva foi chegando, aí disse, eu vou chamar a polícia. Eu falei, não, irmão Pedro, deixa, é só orar aqui e tal. Mas ele trouxe a polícia chegou, e eu falei, não, é uma coisa de fé, é com a gente aqui, não se preocupe. E aí os dois jovens puderam ir embora, né? Até um deles tinha pegado a Bíblia do irmão Nequinho, né? Eu peguei a Bíblia de volta, enfim. Ok. Então eu conto esse testemunho. O irmão Nequinho estava lá guerreando comigo, né? Então nos tornamos dois auxiliares da congregação do Conjunto Nova Vida. E eu me tornei porteiro. Eu ficava lá na porta fazendo graça e rodeava de crianças lá, e era muito bom. Porque o dirigente pediu que eu não saísse pregando, queria que eu ficasse lá. Já que eu ia ficar lá, então eu preferia ficar sendo logo porteiro mesmo, né? E eu ficava lendo um livro, lendo a Bíblia, e para mim era bom demais, né? Ok. Pois bem, então eu vou saltar a história agora para abreviar. O irmão Nequinho trabalhava abnegadamente, auxiliando, dirigindo o trabalho, fazendo tudo, sabe? Muito dedicado. Na época ele era servente de pedreiro, viu? Trabalhava pesado, chegava em casa cansado, mas estava lá. Estava lá. E aí eu fui para Fortaleza, cursei seminário, com 21 aninhos fui convidado a ser pastor de igreja.
E aí eu fui para um campo chamado Marruás. Fiquei 1 ano e 7 meses lá e vim. Nas férias do seminário, eu vinha e via eles aqui em Lagoinha Quixeré, onde eu estou residindo, né? Aí ele dizia, irmão Francisco, rapaz. O Francisco é um nerd com óculos, né? Com a pastinha na mão e cursando seminário. Eu nem acredito, rapaz. Ficava bem orgulhoso, né, irmão Nequinho? Aí fui ser líder de igreja. Ele ficou deslumbrado com aquilo, né? Ser líder. Meus irmãos todos, né? Meus irmãos todos. Para mim, a minha mãe, meus irmãos eles são heróis, né? Da minha vida, né? Heróis, né? Mas estou falando do nosso heróizinho, do meu herói, o irmão Nequinho, né? Aí, de Marruás, 1 ano e 7 meses, né? Distrito de Itauá, tinha 260 crentes. Era Marruás e outros distritos juntos, que formavam o campo. E fui convidado a fundar um trabalho em Marrecas, outro distrito de Itauá, aonde lá aconteceu o milagre do menino Samuel, que voltou dos mortos. Eu tenho detalhes, eu conto esse testemunho da ressurreição do menino Samuel, né? Eu sempre vim aqui, ele estava trabalhando ao lado de pastores aqui. Ao lado de pastores. Ele era diácono. Ele era diácono. Quando ele estava lá em Mossoró, ele contou que o diácono dirigia a igreja e apresentou ele para ser presbítero, de tão dedicado que ele era, aos pastores lá do Templo Central. Na época era pastor Martim Alves da Silva. Era o presidente. Tinha o pastor Diomedes, acho que esse era o vice-presidente. Tinha o pastor Diocleciano e tinha o pastor José Hermínio Pereira da Silva, que era coordenador de missões. Da minha lembrança, eram esses que estavam na presidência. E aí os pastores confrontaram o irmão diácono que levou meu irmão, que era auxiliar, aliás, que já era diácono, já era diácono para ser presbítero. Aí eles disseram, olha, se ele for ser presbítero, então ele vai assumir a tua congregação. Você quer que ele seja presbítero, mas você é diácono. E ele é diácono, então ele teria de assumir a congregação. Então ele veio para cá, ele trabalhava como diácono, mas era muito dedicado, como qualquer um presbítero dedicado, né, ao lado dos pastores. E eu estava lá, estava dirigindo o campo. Então, quando foi no ano de 99, eu fui convidado para ir para Hererê, que fica aqui vizinho a Pereiro, vizinho a Iracema, região Vale do Jaguaribe. E sempre que eu vinha para Lagoinha aqui, onde estava morando a minha mãe, o irmão Nequinha, os meus irmãos mais novos, a Gracinha, o Chagas, aí parava tudo, a gente ia se divertir, a gente ia ver algum filme, alguma coisa, ficávamos juntos aqui, né? Era uma diversão. Ele até parava uns cultos de trabalho e a gente ficava ali se divertindo, né? Aí eu fui para o campo de Catarina. No ano 2000, eu fui convidado para ir para Catarina, que fica vizinho a Tauá, vizinho a Saboeiro, vizinho a Mombaça, vizinho a Arneiroz e a Copiara. Catarina, 500 quilômetros de Fortaleza. E um senhor chamado Eduardo, que mora vizinho ao o templo antigo foi derrubado, foi vendido, foi feito um templo gigante, um templo novo. Aí ele disse, pastor, você nunca senta aqui na frente para a gente conversar? Aí eu falei, não, seu Eduardo, eu sou jovem e eu corro muito, sabe? Todo dia eu estou indo no lugar vendo irmãos novos. Tinha irmãos espalhados em 48 lugares, a partir de um irmão em diante. Então eu ia. Às vezes metade da renda ou até mais era só gasolina. E eles queriam me ver. Mas não dava para em 30 dias eu ver todo mundo, né? Meus colegas me aconselhavam para que quem quisesse me visse na sede. Mas eu tinha aquele desejo de ver os irmãos. Aí ele disse, deixa eu conversar com você aqui, né? Eu sentei e disse, olha, eu queria lhe falar que eu tenho aqui uma propriedade, umas terras, e tem água lá. Tem um riacho lá. E tem um manguezal lá. Tem umas mangueiras lá. E tem um canavial também. E é um lugar muito bom, muito fértil para plantar. Se você conseguir umas 2 pessoas de confiança da igreja que quisessem morar, tem 2 casas vazias. Você podia fazer isso, eu daria para eles morarem, eles plantarem. E a gente dividia umas mangas, a cana, né? Podia dividir, plantar para nós dois, né? Aí eu falei, ó, seu Eduardo, eu tenho aqui uns 300 irmãos que eu confio neles, mas em termos de trabalho e de responsabilidade,
tenho duas pessoas que eu confio mais para isso. É meu pai, o Manuel, conhecido como Bebel, né? E o meu irmão, Manuel Lima, conhecido como Nequinho. Esses eu confio mais. Ele disse, tá bom, se você... Então eu vim aqui no Ceará e levei o meu pai, levei o irmão Nequinho para morarmos lá, né? Era casado, tinha dois filhos pequenininhos, né? Era o Madison e a Rutinha. Aí depois nasceu a Miriam, né? Depois nasceu a Miriam. Tinha, eu não sei se já tinha a Miriam ou se eram os dois, era a Rutinha e o Madison, né? O Madison e a Rutinha hoje são artistas muito bons. Eles são artistas cômicos. Eu também trabalho nessa área de comic. Desenho para a empresa DC, para Marvel, Panini, Dynamite, Top Cow, Caos. É a revista que fez os Vingadores, né? Passou o filme dos Vingadores, Viúva Negra, a Wanda, a Feiticeira Escarlate, Liga da Justiça, Mulher Maravilhas, né? Mulher Maravilha, Caos, a Lady Death, Dynamite, Vampirella, Purgatório, e vai por aí afora, nessas empresas. Então, o Madison, ele já fez edições, tem feito edições, revistas em quadrinhos, sabe, meu sobrinho. Então, eles eram criancinhas. Eu tenho essas fotos todas, a gente junto, e os meus sobrinhos criancinhas também, né? E ali em Catarina, ele trabalhou comigo 2 anos, porque eu já tinha ficado, acho que 1 ano lá, e eu fiquei 3 anos e 3 meses, e meu coração não aguentava, eu queria ser itinerante, sabe? Já estava completando 8 anos que eu era pastor, o mais novo do Ceará, na Assembleia de Deus. Vez por outra chega pessoas aí me xingando, dizendo que eu sou apenas um mentiroso, que eu nunca preguei evangelho, que eu não conheço Jesus, graças a essa fé evangélica que tem aí. Isso são crentes falando isso. Imagina os que não são, né? Imagina essa fé aí, né? Aí, olha, havia ali, ao todo, 9 presbíteros. Era o presbítero Dário, na sede, era bem jovem o Dário, viu? Um dos presbíteros mais jovens que eu conheci. Era meu copastor, vice-presidente da igreja. Filho do Valdenor. Valdenor tinha sido vereador da igreja. Casado com a irmã Ana Elma, Dário. Dário trabalhava como dentista na sede de Catarina. E aí na congregação do São Bento tinha o presbítero Antônio Santos, o presbítero Antônio Macedo, tinha o diácono Vicente, que depois o consagrei a presbítero. Aí na congregação de São Gonçalo tinha o presbítero Olival. Tínhamos no Bom Sucesso o presbítero Arialdo. E aí tínhamos o irmão Nequinho, que depois de 1 ano e meio o consagrei a presbítero. E tinha um presbítero que surgiu lá, o presbítero era Benedito. E tinha um outro presbítero, agora eu não estou me recordando. Eu sei que ao todo chegou a ter 9 presbíteros ali. E o irmão Nequinho foi o que mais trabalhou, mais dedicado, sabe? Ele fazia de tudo. E eu falava para ele, eu digo, irmão Nequinho, o Betinho era o mercado grande ainda deve ter em Catarina. O Betinho tinha o mercado mais grande lá. E eu fazia compras, pagava mensalmente. Eu dizia a ele, irmão Nequinho, não deixe faltar nada não. Pode comprar no mercado do Betinho, lá na conta do pastor. Pode comprar lá que eu acerto. Mas ele nunca comprou nada. Mas eu o encorajei. Pode comprar lá. O Bonequinho fazia de tudo. Ele fazia pedido pela Avon, eu acho por revistas. Ele vendia lanternas, ele vendia radinho. Todo tipo de coisa ele fazia. De aparelhos, de chaves, tudo que você imagina ele vendia. Ele se virava. Ele aprendeu a encher isqueiro. Encher isqueiro. Tudo ele fazia. Ele comprou palitos de picolé e começou a fazer umas maquetes, umas casinhas. Eu cheguei até a comprar uma daquelas casinhas, ou foi 2. Bem bonitinha, a casinha feita de palito de picolé. Tudo ele fazia. Mas era o mais dedicado, andando no campo, dirigindo o culto, fazendo trabalho. Eu quero só adiantar uma coisa. Até hoje, é o que eu conheço mais dedicado a dirigir culto, a fazer trabalhos. Né? Ok. Então, para mim, foi muito bom, foi o período melhor. O meu irmão mais novo também, que estava ali, o irmão Francisco Chagas, ou Chagas Lima, meu irmão mais novo, ele conta que foi o período espiritual da vida dele melhor. Que a gente ali, todo culto alguém falava a língua, todo culto alguém profetizava, era coisa de crente, coisa de reteté, coisa de Pentecoste, né?
muitas coisas que hoje eu vou para a escritura e nem concordo muito com algumas coisas, assim, questão de concordar, é que eu já acredito mais diferente, mas não censuro a forma que você acredita. Se você pula, se você fala a língua, faça o que você fizer. Aqui e ali, eu faço alguma observação da escritura, aparece alguém, xinga, diz que é qualquer coisa mentira e que eu estou deturpando e tudo, mas vai ser assim a vida toda. Jesus, ele tinha 12, entre eles tinha o Judas. Agora, a cada 12 tem um Judas aí, perturbando, né? Ok. Aí o que acontece? Tanta dedicação, né? Com 1 ano e meio que ele trabalhava muito esforçado. Teve uma festa na cidade de Arneroz. E aí o Ricardo, que era o pastor de lá, tinha conversado comigo, eu tinha ouvido a história dele e tal, e fui lá para cooperar com ele na festa. O pastor de Itauá também foi, e Pedro Cavalcante Falcão, o vice-presidente da convenção, foi para a festa. E ali foi comigo também o presbítero Dário, e tinha lá também um diácono. Tinha um diácono ali também, tinha umas pessoas. Deixa eu lembrar o nome do diácono, não me falha a memória. O nome do diácono, irmão, ele era genro do presbítero Antônio Santos. Aqui agora eu tô. Era um homem bem humilde, sabe, o diácono. Estou esquecendo o nome dele agora. Era o irmão Josa. Irmão Josa. Ele era tesoureiro do Figueiredo, uma congregação a 70 quilômetros de Catarina, que a gente dirigia culto lá. Não, do Manto, era do Manto, né? Tesoureiro do Manto. Era um local chamado Manto. Ele era o tesoureiro lá, ele e a esposa dele. Era um homem de lágrimas, um homem muito dedicado. Estava lá. E aí eu apresentei meu irmão para o pastor Pedro Cavalcante, pedi a consagração dele ali naquela festa, consagramos ele. E continuamos trabalhando, né? E ele disse que tinha desejo de fazer aquilo a vida toda. Ele sempre, desde adolescente, desde criança, meu pai levava ele para trabalhar todo dia. Minha mãe, às vezes, brincar, chamar de um apelido, dizia, aquele meu filho é um burro de carga. Burro de carga porque era o labor, todo dia, trabalhando, até hoje, né? Trabalhava todo dia. E ali, um dia ele disse que tinha desejo de viver só do evangelho, né? Quem não tem? Tem pessoas que só eles veem um pastor com carrão, com a casa de praia, com apartamentos, com tanta coisa lá do Ministério Evangélico, que ele tem vontade de ser. Imagina, uma pessoa que trabalha só evangelizando tem vontade de viver do evangelho, de largar outra coisa e fazer só aquilo, e isso é justo, porque em Mateus 10 disse que o trabalhador é digno do seu salário, né? Eu sempre achei injusto uma pessoa que se dedica totalmente a um trabalho, ficar trabalhando, se matando por fora, para estar lá dirigindo trabalhos cultos, fazendo tudo, e muitos não faz quase nada, e de repente está milionário, está rico, está uma riqueza medonha, né? Eu acho isso muito errado. E se algum de vocês quiser criticar, eu estou falando com experiência de pastor, de líder. O que eu falo aqui eu conheço, é coisa que eu tive experiência. Se alguém quiser fazer um comentário, eu creio que não, isso é uma coisa de família que eu estou contando. Mas se quiser comentar, comece com perguntas, né? Para não querer julgar, porque está cheio de juiz. Parece que o mundo é uma só comarca e todo mundo é juiz ou então advogado de acusação. Digo isso baseado em outros vídeos que sempre aparece um louco desvairado. Vai te converter? Vai evangelizar, rapaz? Vai trabalhar no evangelho? Sem ter a responsabilidade de saber se alguém tem família, se precisa cuidar da família do que sair evangelizando. Eu aconselho, se você não está empregado, não tem um serviço para cuidar da família, não sai evangelizando não. Primeiro, cuide da sua família. Dê estabilidade à sua família. E tem muita gente dizendo que está fazendo a obra de Deus, andando de casa em casa, comendo nas casas, né, recebendo alguma oferta, mas a família está passando fome. Então isso não é obra de Deus, isso é um babelismo, é uma loucura. E aí meu irmão Nequinho falou que tinha desejo de viver só do evangelho. E aí eu já estava querendo entregar a Catarina, que era o penúltimo campo, para ser itinerante, porque eu tinha um sonho de ser pregador itinerante. Eu queria estar pregando o evangelho, viajando, conhecendo lugares novos, pregando ali o evangelho. Eu queria fazer isso. E aí eu falei para um dos presidentes, que tinha 2 presidentes de Juazeiro. Um deles era Bernardino, o nome dele. Eu disse, rapaz, eu quero ser itinerante. Aí ele disse, olha, seja meu copastor lá em Juazeiro, que Juazeiro é uma cidade grande do Ceará. É a maior cidade do Ceará, fora Fortaleza. É tanto que havia um plano de Juazeiro, Crato e Barbalha
formar um novo estado chamado Crajubá, Crato, Juazeiro e Barbalha. É uma cidade enorme, gigante, né? Que o pessoal faz romaria ali em Juazeiro, né? Tem estátua de Padre Cícero e as pessoas... É um lugar muito turístico e que fabricam tudo, até bainha para foice. Ali em Juazeiro tem muita coisa, é uma cidade turística do Nordeste. É a maior cidade depois de Fortaleza, Juazeiro do Norte, a 500 quilômetros de Fortaleza. E o pastor Bernardino, eu disse a ele, rapaz, sim, ele disse, seja meu copastor, vice-presidente em Juazeiro, e você pode viajar pelo Brasil, e eu vou te dar um salário de R$ 750 na época. Na época era um salário normal, um salário bom. E ele disse, você pode viajar à vontade. Eu falei, rapaz, faz o seguinte, tem uma pessoa que vai ser o teu copastor melhor do que eu, é o irmão Nequim. Eu sou itinerante, eu quero ficar pregando, eu não quero mais ficar com um cargo local. Eu quero pregar pelo Brasil. Mas o meu irmão é um verdadeiro pastor. Faça o seguinte, aí disse, eu digo, eu vou te apresentar ele, eu vou trazer ele. Você consiga, através de uma agência missionária, ou você mesmo, um salário para ele, para que ele viva do evangelho, ele faça porque ele produz. E aí o Bernardino conseguiu, para ele fazer missão no Horto, onde tem a estátua de Padre Cícero. E ele ficou um período ali. E eu disse a ele, no final, faça uma coisa, reconheça o trabalho dele e autorize ele, evangelista, faça uma lista, para tipo um abaixo-assinado, uma lista para pedidos que eu vou procurar meus amigos. Eu tenho uns 2.000 amigos aí. E a gente assina e pede para reconhecer o ministério dele. E aí aconteceu que ele trabalhou lá, mas no final isso não aconteceu, né? O pastor não fez esse procedimento aí. E eu pedi a convenção para receber Catarina e eu ser itinerante, mas aí eles não queriam. Eu disse, então deixa eu fazer um trabalho em Guaramiranga, que é uma cidade pequenininha que fica no maciço de Baturité, numa região turística, e lá só tinha 20 crentes, e em Catarina tinha mais de 300, né? Eu disse, então deixa eu fazer um trabalho em Guaramiranga ali, levantar um trabalho e depois vou ser itinerante. Aí o irmão Nequim foi agenciado por um missionário de Minas Gerais, chamado Joel. Ele foi fazer um trabalho na cidade de Icó. Em Icó tinha um pastor chamado Jessé Nunes, um jovem pastor. Substituiu o pastor Jessé Góes, que foi o presidente da Canaã, Assembleia de Deus de Canaã. Acho que foi o último campo dele, foi Icó. E ele, com pouco tempo que foi para o Icó, já tinha 1.000 crentes ali e tal, o trabalho foi fluindo, ele foi aumentando. Aí foi um período que ele precisou sair, entregar a igreja, saiu e acabou fundando a Canaã. Então Jessé Nunes substituiu Jessé Góes, eram parecidos os dois. Meio baixinhos, né, os homens meio baixinhos. E meu irmão foi ali, trabalhar numa localidade chamada Lagoa dos Milhões. Aí eu fui lá, sentei com ele e disse, olha, o meu irmão é muito dedicado, ele vai trabalhar contigo. No final do trabalho, quando vocês não forem trabalhar junto, autorize ele, evangelista, faça uma lista aí, eu vou pedir assinaturas de colegas para reconhecer o trabalho dele. Ok. Então o irmão Nequinho era salariado pelo missionário Joel, numa parceria com o pastor de Icó, como foi numa parceria com o pastor de Juazeiro, Bernardino. E ele fez um trabalho na Lagoa dos Milhões. Então, ele retornou, veio para Lagoinha Quixeré, onde está residindo hoje, e eu também. Ele veio para aqui. E aqui, quando ele veio, ele passou por alguns pastores, um pastor chamado Manuel Silva, um pastor chamado Gerardo Roseno, um pastor chamado Assis, um pastor chamado Galdino e um pastor chamado Francisco Enos, que é o último que está aí. E com todos eles eu conversei, eu disse, olha, no final, quando tiver trabalhado um tanto com vocês, veja o trabalho dele, do meu irmão, e autorize ele evangelista. Então até hoje não aconteceu. Eu fui saber, porque algo que eu já sabia antes, em 95, quando eu iniciei no seminário, é que para ser líder de igreja, iam precisar agora os obreiros ter no mínimo um básico de teologia. Mas o irmão Nequinho sempre foi tão dedicado, correu tanto, que nunca teve tempo para estar fazendo teologia, não teve tempo. Sempre estava ensinando na escola dominical direitinho ali e estudando a Bíblia, mas sempre foi uma correria tão grande. Eu sei o que é isso, porque os meus últimos anos, os últimos 10 anos, é uma correria louca.
uma correria louca. Resumindo aqui, o seguinte, eu vim morar aqui depois de 10 anos de itinerante e eu lembro que eu tive um acidente, em 2014 tive um acidente, um desligamento de clavícula e estava passando uma luta muito grande. E eu estava num grupo do Crédito Amigo, era a terceira parcela, era a penúltima parcela, era 200 e poucos reais. E aí eu precisava arranjar aquele dinheiro. E aí um primo meu que fazia parte do grupo, eu tive um acidente e aí passei 6 meses me recuperando. O material que eu tinha comprado da Herbalife, que eu tinha espalhado, muita gente não me pagou R$ 1.000, 800, 400, 300. E ficou para eu pagar e eu doente, não podia trabalhar direito, tive prejuízo, as pessoas chegando e me cobrando. Aí, a terceira parcela do Crédito Amigo, eu cheguei para umas pessoas do grupo e disse, rapaz, veja se tem alguém que consegue me emprestar esse dinheiro. Porque eu não tô conseguindo esse dinheiro, eu só vou conseguir esse dinheiro daqui a 2 semanas. Eu penhoro até a chave do meu carro. Eu deixo a chave do meu carro, um Corsazinho velho que eu tenho. Ninguém falou nada, mas foi lá em casa um primo e disse, olha, todo mundo já pagou a parcela, só falta você, crente paga as contas, e falou um monte de coisa ali para mim. E eu deixei de fazer parte do sistema religioso. Eu não estava fazendo parte por N motivos que eu contei aqui no primeiro vídeo desse canal. Eu contei porque eu saí, deixei de frequentar a convenção, quis um evangelho mais prático de você levar pão para quem não tem, né? Levar tanto o pão da vida que é Jesus como o pão físico. E aqui no meu canal todo mundo sabe a minha história. Então ali eu fiquei separado, ficou eu aqui, ficou toda a igreja, as pessoas que eu estava lá no meio, eu deixei de fazer parte. Muitos não queriam dar paz, muitos ficaram diferentes, todo mundo ficou diferente comigo, né? Aí eu sei que eu fui em busca de arranjar, era R$ 230, né? Aí meu irmão mais velho não é evangélico ainda, né? Mas é uma pessoa que eu dei uma Bíblia de presente a ele, a gente sempre teve uma amizade muito boa, né? Mas no dia que você está na prova, você está passando a luta, não tem jeito, você passa, né? E aí eu passei quase uma semana procurando meu irmão para encontrar ele. Ele tem um barzinho, mas não está funcionando agora. Fica na avenida principal de Lagoinha, que Xeré aqui. Fica em frente à loja Irmãs Móveis, onde vende móveis de lá. E eu encontrei, ele estava com 3 amigos no bar. E aí eu falei, cheguei lá, Toinho, queria falar com você. Ele disse, pode falar daí. Aí eu disse, mas é em particular. Disse, não, rapaz, pode falar daí, fale daí mesmo. Eu disse, não, rapaz, é só com você aqui. Aí ele chegou na porta, que foi, que foi? Que é o jeito dele mesmo, ele é o jeito dele. Assim. O que foi? Diga, o que foi? Aí eu falei, não, venha mais aqui, porque dava para os rapazes escutar. Ele, rapaz, eu digo, olha, mas faz quase uma semana que eu procuro te ver. Aí eu disse, olha, eu tenho uma terceira parcela do Crédito Amigo, que é 200 e poucos reais, eu preciso pagar. E já um primo nosso chegou, botou o dedo na minha cara, disse que eu tinha de pagar e começou a falar, e fez, sabe? E eu tô triste com isso, sabe? E eu até andei procurando até penhorar a chave do meu carro para conseguir, só por 2 semanas, né? Aí meu irmão falou assim, rapaz, eu prometi a mim mesmo que eu terminava de fazer a minha casa, uma casa grande, né, que ele estava fazendo, em 30 dias. Já faz 35 dias. Eu vou terminar a minha casa, você é inteligente, se vire. Aí eu saí, né? Saí. Aí falei pro irmão Nequinho, né? Que o irmão Nequinho tava cheio de compromisso, né? Sempre na corrida dele, né? Mas ele foi lá com a bolsinha pretinha, né? Que ele andava uma pastinha, né? Foi lá, me emprestou aquele dinheiro, salvou a minha situação, né? Salvou a minha situação. O que acontece? Abreviando. Aí, aqueles mesmos dias, aí chegou uma pessoa, uma das pessoas que eu tinha negociado o dinheiro. Era para eu pagar R$ 1.000 para ele. Ele chegou lá e disse, te vira, venda teu carro, arranja meu dinheiro, faz qualquer coisa. Não quero saber. Eu tenho como receber esse dinheiro, eu tenho pessoas para isso, para receber. É bom você se virar, arranje meu dinheiro. Em outras palavras, me ameaçou, né? Aí eu falei para ele, pedi a ele, falei pro irmão Nequinho, pedi que não contasse nem pra mamãe. Aquilo, né? E aí ele foi procurar, eu até disse a ele, olha, tem um amigo
nosso, que é o Aldeni. É o Aldeni, ele trabalha lá em Quixeré, né, no município. A gente faz parte do município, ele trabalha na cidade e aqui faz parte do município, é um distrito, né? É uma serra. Né? Aí eu até falei, eu digo, tenta arranjar para mim emprestado esse dinheiro. Porque ele já trabalhava há muito tempo, eu andava viajando, eu era itinerante, eu voltei, né? Mas ele tenta arranjar esse dinheiro, R$ 1.000, né? E ele se esforçou, foi lá e conseguiu esse dinheiro, né? Salvou a minha pele de novo, né? Literalmente. Né? Me salvou de novo. Aí, o que aconteceu? No meu acidente, eu bati em várias portas, né? Fui numa fábrica de cimento que tem aqui perto, que vai na direção de Baraunas, Rio Grande do Norte. Deixei meu currículo lá, mas não fui chamado. Fui até o Osias, um cara que tinha uns campos de produção de melancia, de alguma coisa, deixei meu currículo lá. Fui até o Bessa, que é um empresário, que era o prefeito. Fui lá 3 vezes. Fui em umas faculdades em Limoeiro, 3 vezes com o Madison, meu sobrinho. Fomos lá, conheci até uns professores, alguém, mas não estavam recebendo ninguém. E procuramos uma senhora aqui em Lagoinha, que era coordenadora de educação também. Fui lá com a minha esposa também, não deu certo. Fui lá num empresário chamado João Teixeira, que lá o meu cunhado, Eleudo, trabalha lá. Ninguém, não estava pegando ninguém para trabalhar. Bati em todas as portas na hora, porque eu tinha deixado de ser itinerante e tinha ido até Camboriú. E pregando o evangelho do amor, pedindo para repartir uns com os outros, acabava a minha agenda. A penúltima igreja foi Catarina, eu tentei repartir a renda, pegar a renda, tirar meu salário e repartir com as pessoas, o presbitério não deixava. Se fosse para a gente cuidar, igual a igreja primitiva, não aceitava. Então eu não queria mais ser líder de igreja, não queria mais ser itinerante. Queria evangelizar do jeito que o pai quisesse, né? Então agora, só tinha uma porta para mim, era fazer artes, desenhos, que de criança até adolescente, até 16 anos eu desenhava. E meu irmão mais novo, e minha sobrinha, minha irmã mais nova, e meu sobrinho, o Madison, a Rutinha, a Gracinha, e o Chaga, meu irmão, estavam todos trabalhando com desenhos. Aí o Chaga disse, irmão Francisco, se você começar a desenhar, em 3 meses tu vai ser um desenhista melhor do que a maioria do estúdio do Ed Benes lá. Então comecei a desenhar. Só que o meu desenho, eu comecei a desenhar e a gente vai vendendo baratinho. Então o manequim ia todo dia lá em casa. No meu início, eu me acidentei. Não dava nem para fazer um trabalho mais pesado, eu tinha de me recuperar. Aí fui desenhar. Então, durante o primeiro ano, eu desenhando, começando a vender meus desenhos, o irmão Nequim ia todo dia. Ele trabalhava com venda, com negócio, corria para cima e para baixo. Levava R$ 10 e levava uma sacolinha com pão. Então, era o café da manhã, a gente comprava mistura de almoço para eu desenhar, para eu continuar desenhando. Ele fez um ano todinho, 365 dias. Muito raro um dia que não fosse, que era 365 dias. Ele levava R$ 10 e levava uma sacolinha com pão. Eu comi tanto pão que fiquei diabético. Fiquei bem gordinho, depois murchei, né? Mas o nosso heróizinho estava lá todo dia, cuidando da gente, né? E interessante, no período que ele estava comigo, 2 anos, o Betinho estava lá, o comércio. Eu disse, pode comprar na minha conta. Ele trabalhava muito e dirigia os cultos, era escala direto. Ele foi consagrado com 1 ano e meio, porque ele trabalhava mais do que os outros, e ele merecia ser presbítero. Porque ele fez na raça, ele fez tudo, né? Mas nunca comprou nada. Mas estava lá, né? Aí terminou o primeiro ano e foi melhorando os desenhos e depois ainda estava fraquinho. Outro ano. Mais outro ano. O irmão Nequim levava R$ 10 e levava uma sacolinha com pão. Era o café da manhã. Cuidou de mim como meu pai. Meu pai não agiria dessa forma. O tempo que eu convivi com meu pai, o período de amizade com meu pai, foi quando ficamos juntos em Catarina. 2 anos. Mas até então a gente não era amigo. Eu queria acompanhá-lo desde criança, mas ele era mulherengo. Ele preferia andar com algum primo, porque se eu andasse com ele, ele ia paquerar alguma mulher, eu ia ver. E ele não queria eu contando isso para a mamãe. Então, e resumindo a história, o que acontece? Os desenhos melhoraram, o preço subiu. Muitas vezes o meu desenho se tornou o mais bem vendido em todo o leilão. Até leilão com 500 artes, meu desenho cheguei a vender.
Chegamos a vender alguma vez por um preço até de $542, o desenho da Alice, né, numa folha grande. E 46 lances, 17 licitantes, 17 clientes tentando pegar esse desenho, né? Cheguei a vender diretamente para alguns clientes sem passar pelo eBay. Ultimamente quem está desenhando direto é o meu filho, né? Ele também, os desenhos dele, muitas vezes no eBay ficou primeiro lugar, né? Os meus dois filhos desenham melhor do que eu, né? Desenham muito bem. Os últimos dias, já faz um tempo eu não tenho conseguido desenhar direito, devagarinho, que tenho estado dodói, doente, né? Mas para concluir, sempre que eu precisei de alguma coisa, o irmão Nequim tem sido meu pai, né? Ele tem sido um pai para mim, tem sido meu herói. Ele fez coisa por mim. Quando algum parente disse assim, eu não vou sustentar. Algum parente falou. Ele estava ali cuidando. Quando outro parente, que eu não vou citar o nome, disse, tem gente que a gente dá a mão, ele quer o pé. E eu não estava nem tendo mão, nem tendo pé, né? Mas ele estava lá. E como ele falou, sempre onde você estiver, o que eu puder, eu estou lá contigo. E essa casa onde eu estou gravando aqui, esse cômodo, essa parte última aqui do meu lado direito, não tinha. Aí a minha mãe foi comprando material, faltava fazer uma última parte. Essa casa que a gente pagou desenhando, que eu paguei desenhando e meus filhos também, né? Aí o irmão Nequim veio aqui, aquele que era servente de pedreiro em Mossoró, e levantou as paredes, minha mãe comprando material, e ele veio e ele falou, eu estou fazendo isso alegre, como que fosse para mim. Então é isso, para as pessoas que não conhecem, que não sabem, eu tenho esses irmãos, tenho a minha família, tenho outros heróizinhos, né? Mas hoje estou falando do meu herói, o irmão Nequinho. O irmão Nequinho é um anjinho, é um anjo disfarçado de gente. Um beijão, irmão Nequinho, um abraço, tamo juntos, é isso aí. Minha gente, se você gostou do nosso conteúdo, do nosso testemunho de hoje, dá um like aí para esse vídeo espalhar, né? Conta a tua história, cria um canal para você, manda algum link aqui de alguma história dessa para a gente ver, para a gente comentar aqui. Diga nos comentários o que você achou, né? Se você tem ligação com pessoas da família, né? É isso aí. Até o próximo vídeo. Obrigado a todos.